no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo que é um dos mais conhecidos e divulgados no mundo todo, que é o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Encontraram? Quantos sabem esse versículo de cor? Glória a Deus. Mais ou menos 50%. Vamos recitá-lo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Há um jargão, uma frase, que Jesus é o Filho unigênito, é o único Filho de Deus. Deus teve um só filho e fez dele um missionário. Jesus é o unigênito de Deus e Deus fez de Jesus um missionário. Hoje eu tive a preocupação de olhar esse texto e olhei no original, e a ideia presente no texto original do grego é de que Deus envia o seu Filho. Então, a missão de Deus, o propósito de Deus é enviar o seu Filho ao mundo. Deus tem um plano. Desde a criação do ser humano, Deus tem um plano, Deus tem um propósito com a humanidade, e para a realização desse plano, para que esse plano de Deus aconteça, para que esse plano de Deus ele saia do papel e se transforme numa realidade histórica e concreta, Deus começa a concretização e a realização desse plano enviando o seu Filho. É mais ou menos assim, na eternidade, quando Deus cria o ser humano, Deus também já tem um projeto para essa humanidade. Deus já tem um plano, Deus já tem um projeto para essa humanidade. A semelhança do engenheiro, a semelhança do arquiteto, que tem uma ideia, que tem um plano, depois ele desenha esse plano, mas enquanto desenhado esse plano, ele ainda não é uma realidade. Ele só se transforma numa realidade, por exemplo, o projeto de uma casa. O arquiteto planeja, faz o projeto, ali, em termos ideais, espirituais, está o projeto pronto. Para quem entende de projetos e sabe fazer a leitura da planta, ele olha para aquele projeto e já consegue visualizar a casa. Mas ainda é uma casa que, em termos concretos e reais, não aconteceu. Então, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e esse plano de Deus, a execução desse plano de Deus, começa exatamente com a vinda do seu Filho. Então, para realizar o seu plano, para concretizar, para transformar o seu plano numa realidade, Deus envia o seu Filho. Deus faz do seu Filho um missionário. A palavra missionário é uma palavra latina que vem da palavra grega apostoléu, de apóstolo, e as duas em português significam enviados. Então, Jesus é o enviado do Pai, é o missionário do Pai, que é enviado pelo Pai com uma missão.
Jesus não vem a esse mundo por vontade própria. Jesus não vem a esse mundo para viver uma vida casual e fortuita, mas Jesus vem a esse mundo imbuído de uma missão, alimentado existencialmente por um propósito divino. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, para a gente poder entender isso. Como é que Jesus enxergava a sua vida e a sua existência. Evangelho de João, capítulo 4. No versículo 31, a partir do versículo 31, diz que Jesus está ali junto do poço de Jacó, ali conversando com aquela mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida e, voltando, diziam, nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mestre, come. O Senhor está com fome, todos nós estamos famintos, paramos aqui cansados e fomos à cidade comprar comida porque o Senhor está com fome. E qual é a resposta que Jesus lhes dá? O que me alimenta, o que me mantém vivo, o que me dá disposição para viver, é a missão que eu recebi da parte do Pai. O que Jesus está dizendo é que a vida dele só tem sentido se ele cumprir o propósito para o qual Deus o enviou. Jesus é o enviado do Pai, Jesus é o missionário, Jesus é aquele apóstolo que recebe uma missão do Pai. Jesus é parte da concretização histórica visível desse projeto de Deus. Deus tem um projeto para a humanidade, e a realização, a concretização desse projeto de Deus passa pela vinda, pelo ministério, pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que para Jesus, muito mais importante do que a comida, muito mais importante do que um teto, muito mais importante do que qualquer outra coisa que enche os nossos corações, o que lhe era mais importante e mais caro era fazer a vontade do Pai e cumprir o propósito para o qual o Pai lhe havia enviado. Jesus tem essa noção. Jesus sabe que a vida dele tem um início, um meio e um fim. Jesus está dizendo que ele sabe qual é o propósito de Deus para a vida dele. Jesus sabe que ele foi enviado pelo Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A ideia do enviado aqui é a ideia de autorizado. Recebeu uma procuração, recebeu uma delegação. Ele não vem em seu nome, ele não vem em sua própria vontade, não vem por seus meios próprios e nem para viver do jeito que lhe aprovesse, mas ele vem com uma missão, ele vem com uma procuração, imbuído, revestido, delegado do Pai para a vontade do Pai. Essa é a ideia de missão. Jesus é um missionário. Jesus tem uma missão. É tão interessante que quando Paulo está encerrando a sua vida, ele sabe que a sua trajetória terrena está chegando ao fim. Paulo sabe disso.
pela comunhão com Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele sabe que o seu fim é chegado. Já estou sendo derramado como a libação no altar de Deus. Os meus dias aqui estão chegando ao fim, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Combati o bom combate. Que mais? Combati o bom combate, completei a carreira. Completei a carreira. Acabei a carreira e guardei a fé. Paulo também tem uma noção clara e exata do propósito de Deus para a vida dele. Se ele não tivesse uma noção de qual era a missão de Deus para a vida dele, qual era o propósito de Deus para a vida dele, será que ele poderia dizer: completei a carreira, completei a obra, acabei a obra que Deus me confiou? O que eu quero, irmãos, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, é que nós também tenhamos essa mesma ideia da missão de Deus. Que a nossa vida não seja uma vida casual e fortuita. Que a nossa vida não seja como a vida das pessoas do mundo. Mas que a nossa vida tenha uma motivação e um propósito maior do que trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber e dormir. Que a nossa vida seja imbuída, revestida desse propósito, dessa missão de Deus. Porque Deus tem um único filho e faz dele um missionário. E esse filho entende da missão de Deus, ele entende que ele é o enviado do Pai, que ele vem a esse mundo, que ele está aqui não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E tem muitas outras passagens da Bíblia que Jesus vai dar essa ideia clara de ser um enviado do Pai, de viver de acordo com essa missão e de acordo com esse propósito do Pai. João, no capítulo 5, no Evangelho de João, no versículo 36, Jesus está dizendo: eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, elas testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Amém? Jesus está muito claro para ele que ele é enviado do Pai, que ele veio a este mundo imbuído, revestido, enviado com uma procuração em nome do Pai, para fazer a vontade do Pai, para realizar as obras do Pai, e para nessa vida e morte honrar e glorificar esse chamado, esse envio, essa missão, esse propósito do Pai. Mas não para aí. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 14, pode abrir a sua Bíblia aí, 14, João capítulo 14, versículo 16. Texto muito conhecido. Vocês se lembram que versículos, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João é a última noite de Jesus com os discípulos. Então Jesus está dizendo para eles: olha, chegou a hora, eu vou partir, mas convém-vos que eu vá, porque eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, ou seja, Ele enviará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O versículo 26, mas o Consolador,
o Espírito Santo, está lendo aí? A quem o Pai vai fazer o quê? Enviará. Então, Deus envia o seu Filho. Deus tem um único filho e faz dele um missionário. Deus dá-lhe uma missão. Deus dá-lhe um propósito de vida e de existência terrena de acordo com o seu plano, de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua obra. E agora, no Evangelho de João, capítulo 14, nós encontramos o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo, que também vem enviado nessa mesma missão do Pai, nesse mesmo projeto de transformar numa realidade aquilo que Deus projetou na eternidade. É o Pai que envia o Filho, é o Filho o Pai que envia o Espírito Santo. E abra agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Encontraram? Quem é que é enviado aí agora? Então, Jesus é enviado. Jesus vem com uma missão. O Espírito Santo é enviado, vem com a missão. O enviado aqui, preste atenção, é muito mais do que a ideia de mandar ir. A ideia presente aqui é de ser autorizado, é de ser revestido de autoridade para cumprir uma missão e um propósito. Disse-lhe Jesus, pois outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai o quê? Eu também vos envio. Amém? Assim como o Pai enviou Jesus, assim como o Pai autorizou Jesus, assim como o Pai delegou uma missão a Jesus, assim como o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo, o Senhor Jesus vira para nós e diz: a missão que o Pai me confiou, eu a confio a vocês. Amém? Sabia disso? Que a missão de Deus, que é a missão de Jesus, que é a missão do Espírito Santo, é agora, nesse tempo, a nossa missão. E como é que você vai chegar lá diante de Deus? Vai chegar lá diante de Deus assim, sem eira nem beira? Ou vai chegar diante de Deus como Jesus chegou? Pai, aqui estou, cumpri a missão que o Senhor me confiou. Pai, glorifica o teu nome, porque aquilo que o Senhor me confiou para fazer, eu realizei. Sim, meu filho, eu glorifico e eu já o tenho glorificado e ainda o glorificarei. Como é que nós vamos chegar diante de Deus? Será que nós vamos chegar como o apóstolo Paulo? Senhor, aquilo que o Senhor me confiou, eu combati o combate, eu passei fome, eu fui apedrejado, eu sofri traições, eu sofri injúrias, eu sofri naufrágios, eu passei debaixo dos bacheiros, eu passei fome, eu passei necessidade, mas nunca arriei a minha espada, eu combati todos os dias o combate que o Senhor me entregou para poder combater. Combati o bom combate. Eu fico pensando, apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, quando chega nas regiões da Galácia, ali em Listra e Derbe, e cura um coxo de nascença, não andava, e o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo,
vendo aquele homem coxo, vira para ele e diz: em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. E o homem pulou, ficou de pé, os artérios se firmaram e ele começou a andar. E o povo, na ignorância espiritual, nas trevas espirituais que estavam, pensaram que Paulo era um deus. E começaram então a dizer que os deuses desceram até nós. E começaram a chamar Paulo de Hermes, porque era o mensageiro, era o que falava, era o que pregava. E começaram a chamar Bernabé de Mercúrio, deuses gregos romanos, e vieram para fazer-lhe sacrifício. E os dois disseram: pelo amor de Deus, nós estamos aqui é por causa dessa ignorância, nós somos humanos, não somos Deus, estamos aqui por causa do Deus verdadeiro. E aquelas pessoas, ato contínuo, apedrejaram o apóstolo Paulo e deixaram-no como morto. Imagina o que é ser apedrejado, tomar pedradas desse tamanho na cabeça, em todo o corpo, ser amassado, quebrado, moído por aquelas pedradas, e só pararam de apedrejá-lo porque deram-no como morto, e arrastaram e jogaram ele para fora da cidade, e ele se levantou, e no que levantou, já partiu para outra cidade e continuou a pregar. Eu fico pensando em muitos crentes hoje que por nada abandonam a fé. Tem até uns hoje, tem uma onda, né, assim de ficar chateado com Deus, aborrecido com Deus, com raiva de Deus. Meu Deus, que loucura é essa? Não estou chateado com Deus porque eu acho que Ele não deveria ter feito o que fez comigo. Me aborreci com Deus porque Deus me deixou traumatizado, não respondendo às minhas orações e não atendendo às minhas expectativas, e a minha vida não saiu do jeito que eu queria que saísse. Espera aí, quem é o Deus nessa história? Paulo não está ganhando um centavo para fazer o que faz. Paulo não está em busca de fama, de aplausos, de honra e de glória. Ele está em busca de cumprir a missão que Deus lhe confiou. Então, apedrejado ou não, comendo ou não, bebendo ou não, passando dificuldade ou não, eu vou combater o bom combate. E no dia que chega a hora de fechar os olhos e apresentar-se diante do grande general, Senhor Jesus, vai poder chegar e dizer: combati o bom combate, eu cumpri a missão que o Senhor me confiou. Jesus é o enviado do Pai, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, e agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo envia a igreja, nos envia, irmãos. Nós somos enviados do Pai. Nós temos uma missão da parte do Pai. Ah, pastor, mas qual que é a minha missão? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Está aqui na palavra de Deus. É a mesma missão de Jesus. É a mesma missão de Paulo. É a missão de Deus, é o propósito de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acordemos, irmãos. Ser enviado de Deus é ter a autoridade de Deus. Ir em nome do Pai, no centro da vontade do Pai, é ser revestido da autoridade do Pai. Ninguém vai na sua própria força. Ninguém tem forças próprias para poder ir. Mas quando nós entendemos o projeto de Deus, a missão de Deus, a vontade de Deus, e dizemos para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nessa missão, no centro da vontade de Deus, nós somos revestidos da autoridade de Deus.
Amém? Atos 1:8, que nós sabemos de cor e salteado. O que está escrito lá? Pode falar bem alto. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A seara é grande, os obreiros são poucos. A seara continua grande e os obreiros continuam pouco. Irmãos, essa divisão da igreja entre ministério e leigos foi uma desgraça para a igreja. Essa divisão do trabalho, ministério, pastor, evangelista, presbítero, profeta e o resto de nós, pobres mortais. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Se a missão de Deus depender dos pastores e dos missionários para ser realizada e concretizada, sabem quando é que ela vai ser concretizada? Nunca. A missão de Deus só vai ser completada, só vai ser plenamente realizada quando cada crente entender que ele é um chamado e um enviado de Deus para fazer parte dessa missão. Que onde eu estiver, eu sou um enviado de Deus, sobre mim repousa o Espírito Santo de Deus, sobre mim repousa o propósito de Deus, da missão de Deus, da vontade de Deus, sendo eu pastor, médico, engenheiro, advogado, profissional liberal, empregado, não importa o que eu seja, o que eu faça, mas eu tenho consciência plena de que eu sou um missionário enviado do Pai para a glória do Pai. Amém? Só assim, irmãos, eu vou poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor me confiou, eu completei. Aquilo que o Senhor me confiou para realizar durante os dias da minha existência, eu realizei. Essa obra, essa missão, ela é feita no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira dela ser realizada. Por isso que está escrito aí: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ou seja, uma capacitação celestial, uma capacitação sobrenatural para que a gente possa viver e realizar a obra de Deus. É por isso que nós vamos encontrar, lemos aqui hoje de manhã, em Atos capítulo 13, no versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Versículo 4 do capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Atos capítulo 13, versículo 4. Encontraram? A sua versão, se for a revista atualizada, começa assim: enviados. A sua está assim? Vamos ler juntos então. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos fazer um breve retrospecto aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e que fez o quê? Enviou o seu Filho. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus dizendo: convém-vos que eu vá, porque se eu for, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador. E o Pai enviará
o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, Deus está em missão, a Trindade está em missão. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, Jesus dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Temos uma missão, fazemos parte de uma missão, fazemos parte de uma causa maior do que nós. Fazemos parte de uma causa maior do que a nossa profissão, que é a causa de Deus, a missão de Deus, a obra de Deus. E agora nós encontramos aqui enviados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que nos envia, que nos capacita, que nos dá poder, que nos dá autoridade para cumprirmos a missão de Deus. Você já descobriu qual que é a sua missão? Já? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Encontraram? Amém? É uma referência a nós, é uma referência a mim, é uma referência a você, é uma referência à Igreja de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Não é maravilhoso isso? Outrora, quem que era a nação santa? Israel. Você é judeu? É descendente de Abraão? Então não fazia parte da nação santa. Você fazia parte de quê? Gentios que não era povo, considerados como impuros. Mas agora, em Cristo Jesus, Deus está dizendo que nós somos o quê? Uma nação santa. Que mais? Raça eleita, sacerdócio real. Meu Deus, você é um sacerdote. Você, irmã, não é uma sacerdotisa, não existe essa figura na Bíblia. Mas você é um sacerdote, porque você não precisa de ninguém para te levar à presença de Deus. Todo crente é um sacerdote. Vamos de novo juntos? Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus, irmão, você é sacerdote real, da linhagem de Melquisedeque, da linhagem de Jesus o Cristo, muito maior do que a linhagem de Arão. Que besteira é essa? Ah, eu sou um levita, você é um levita, você é o sacerdote. Gente, pelo amor de Deus, leiamos a Bíblia. Nós somos o sacerdócio real, maior do que a ordem de Arão. Nós somos da ordem de Melquisedeque, da ordem do Senhor Jesus. É por Ele, por meio dele, que nós exercemos esse sacerdócio. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Muito bom. Mas Deus fez isso com um propósito. Deus fez isso em nós e por nós com uma finalidade. Qual finalidade? Qual o propósito? Com qual missão? Versículo 9 ainda aí de 1 Pedro capítulo 2. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Amém. É maravilhoso saber que eu faço parte dessa raça eleita, que eu sou um sacerdócio real, que eu sou nação santa, que eu sou agora propriedade exclusiva de Deus, mas eu preciso entender que Deus fez isso por mim, que Deus me chamou para ser isso com um propósito, com uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Onde eu estiver, onde eu for, através de mim, da minha vida, das minhas palavras, do meu testemunho de fé, as pessoas ouvirão as virtudes daquele que me retirou das trevas. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz, irmãos, eu fico muito grato a Deus, né? Eu era professor na universidade há uns 20 anos atrás, e um dia eu saí da sala de aula, entrei no corredor, uma moça me parou no meio do corredor, do hall ali da faculdade, olhou nos meus olhos e disse assim: essa paz que você sente, e essa paz que você transmite, ela é transcendental, não é? Eu não sabia se ela era esotérica, eu não sabia no que ela acreditava, no que ela pensava, mas eu falei: essa paz ela é transcendental. Ela não vem da terra, ela não vem das circunstâncias dessa vida, mas ela vem desse chamado, desse relacionamento, dessa vivência com Deus, de cumprir esse propósito de Deus, de fazer parte da missão de Deus. Eu entendi perfeitamente. Eu não sabia se ela entendia o que ela estava perguntando, mas eu sabia. E ela estava corretíssima. A paz que eu carrego no meu coração e que as pessoas percebem e às vezes, por graça e misericórdia, ousam dizer: que paz que você transmite. Como é bom conversar com você. É por causa que Jesus me fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, mas com um propósito, com uma missão: anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas. Eu queria que essa menina me conhecesse antes de Jesus. Ela ia ver que não tinha nada de paz, nada de transcendente, nada de graça, nada de alegria, só muita revolta, muito ódio, muito rancor contra a vida, contra tudo. Mas no dia que Jesus entrou na minha vida, aleluia, a minha vida foi realmente transformada, por causa dessa missão do Pai, por causa dessa missão de Deus. Eu não sei como é que você pretende acabar seus dias, né? Deixa eu lhe dar uma notícia, não sei se boa ou ruim, mas uma hora vai acabar, né? Os jovens não pensam muito nisso e nem devem. Mas quando a gente começa aí, né, de meio século para lá, aí a gente já começa a pensar, né? A jornada está encurtando, né? O tabernáculo terrestre está se desfazendo. A Márcia hoje: mas eu estou com a dor aqui no quadril, não sei o que é. Eu sei, né? Eu sei, eu sinto também, né, João? O tabernáculo terrestre vai se desfazendo. E um dia ele vai se desfazer. E eu vou estar frente a frente com o meu Senhor Jesus. Irmãos, a coisa que eu mais quero ouvir naquele dia é:
servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Eu suplico ao Senhor que me dê a graça de poder dizer: Senhor, combati o bom combate. Foi difícil. O mundo ficou cada dia mais difícil, Senhor, mas eu não desisti nunca da minha fé. Eu não desisti nunca de anunciar o teu nome, de dizer que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Salvador e que o Senhor é a resposta. Eu não desisti nunca, Senhor. Vou chegar lá, como diz o Spurgeon, todos aqueles que guerreiam as guerras do Senhor levam na sua vida. Levam no seu corpo as marcas das batalhas, dos embates, de sofrimentos, de dores, mas nós vamos chegar, irmãos, amém? Vamos chegar de cabeça erguida e vamos poder dizer para o Senhor: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira, acabei a carreira e guardei a minha fé. Essa semana o pessoal soltou aí nas mídias, né, uma palavra do pastor Russell Shedd, e eu já tinha ouvido essa mensagem dele, ele dizendo que triunfo não é a ausência de lutas e de dificuldades, porque o soldado, quando ele voltava da batalha, mesmo tendo vencido a batalha, alguns chegavam sem braço, outros chegavam com a roupa rasgada, outros chegavam sem perna, outros chegavam feridos, mas chegavam em triunfo para a glória de Deus. Amém? Não importa o calor da batalha, não importa as adversidades, não importam as lutas, o que importa é a gente completar essa carreira, acabar essa carreira vivendo a missão de Deus e o propósito de Deus para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.